tarde, Panteras! Vamos começar mais um almoço das Panteras. E enquanto as Panteras vão chegando, eu vou falar que hoje eu convidei uma pessoa muito especial, uma Pantera Negra, para fazer esse almoço aqui comigo. E a nossa Pantera Negra, ela é especialista em fertilidade. Então, se você for assistir essa live gravada depois e o seu grande sonho é ser mãe, eu não tenho dúvida nenhuma que a Joy, ela é a pessoa, né? Na verdade, ela chama Joyce. Ah lá, ela entrando, eu chamo ela de Joy por causa do Instagram. E ela é uma pantera maravilhosa, é uma pantera que chegou com tudo, chegou fazendo. Sabe aquela mulher que vem pra mudar vidas mesmo? Tá na missão, tá na vontade dela. Eu vou deixar ela contar um pouquinho da história dela, mas qual é a introdução? Qual que é a nossa ideia hoje? Eu sempre ensino lá dentro do Panteras que o ser humano, a missão de vida dele é ser feliz. As pessoas começaram a romantizar. Ah, eu preciso ter um propósito. Ah, eu preciso ter uma missão de vida. E quando as pessoas começam a romantizar a chamada missão de vida, essas pessoas começam a travar. Porque como elas não conseguem encontrar nada muito grande para ser Jesus Cristo, Madre Teresa de Calcutá, ou alguém que impacte o mundo de uma forma muito forte, principalmente a mulher, ela começa a se fechar. Ela começa a acreditar que ela não tem uma missão aqui no mundo. E quando a gente está falando de missão, de propósito, é sobre você ser feliz. Porque quanto mais feliz você está, mais você impacta o mundo à sua volta. E se a gente for entrar na teoria da física quântica, em tudo que eu estudo, né, e adoro estudar, você vai perceber que todos somos um. Sá, o que significa isso? Significa que quando todas as pessoas estiverem vibrando amor, vibrando felicidade, vibrando sonhos, a gente vai ter outro mundo. Então, na live de hoje, no nosso almoço de hoje, o que a gente vai falar? A gente vai falar sobre quem são as 5 áreas que eu preciso cuidar na minha vida para que eu realmente me torne feliz e como tudo isso se encaixa na maternidade, né? Por que é tão importante eu olhar para a maternidade olhando para essas áreas? Então deixa eu ver se a minha convidada, minha Pantera Negra já chegou. Cadê? Eu vi que ela já está por aqui. Boa tarde, Panteras! As Panteras dando boa tarde. Boa tarde, Dani, Ana Paula, Cora. As Panteras vão chegando. Mandem essa live para o maior número de mulheres. Por que isso é importante? Porque a mulher precisa entender que ela só vai conseguir impactar pessoas quando ela estiver bem. Deixa eu trazer. Chegou para você. E vamos falar um pouquinho sobre isso. Vamos falar sobre como as 5 áreas da felicidade, né? A gente precisa olhar. Fala, Pantera Negra! Muito boa tarde! Boa tarde! Seja bem-vinda ao nosso cantinho! Que alegria esse convite! Muito obrigada! Que delícia! E ó, para quem tá aqui assistindo a gente, já saibam que em alguns almoços agora, né, eu vou intercalando, mas eu vou trazendo as minhas Panteras Negras para que vocês conheçam os projetos delas, entendam como elas estão impactando o mundo e, claro, de que forma que a escola pode contribuir para que esses projetos avancem, né? Bom, eu vou chamar ela de Joy porque eu gosto, tá, gente? Mas é Joyce, ela vai se apresentar. É porque a gente já tem, assim, a gente não começou como, né, como mentor e aluna. A gente começou numa outra mentoria juntas, então a gente é amiga, além da nossa relação de mentora e de aluna. Então, se apresenta aí para as panteras. Tem muita pantera que também não te conhece ainda. E os seguidores que estão chegando, eu vou mandar aqui também aviãozinho para chamar mais gente. Vai lá, se apresente. Vamos lá. Eu sou a Joy, adoro que me chamam de Joy. E eu
trago bebês para o mundo, ajudo, né, os bebês a chegarem nesse mundo. Que portal, né? Pensa, é prosperidade é com você mesmo, né? É tudo por aqui. E aí eu costumo dizer o seguinte, que eu encontrei na minha maior dor o amor. E através de encontrar o amor, de realizar o meu sonho da maternidade, diante de toda a história que eu percorri para a realização desse sonho, esse amor se multiplicou. E hoje eu atendo as mulheres, né, que passam pela dificuldade de engravidar e, mais especificamente, precisam da fertilização in vitro para viver essa realização do sonho. E sou muito, muito grata a Deus por me dar, né, essa responsabilidade e de poder acompanhar o processo do despertar dessas mulheres para a maternidade consciente. Olha que interessante, né? Eu estava aqui, eu abri a introdução da live falando que muitas vezes a mulher, ela se trava para empreender, para ter seu negócio, para realizar seus sonhos, porque ela fica buscando uma missão de vida. E tanto eu quanto você, a gente só descobriu a suposta missão de vida nossa porque a gente foi curar, observem o que ela falou, uma dor. Eu só descobri, né, que eu me sinto feliz, lembre-se, missão de vida é ser feliz, é se sentir plena naquilo que você faz. Porque eu fui uma mulher endividada, que tinha vários problemas emocionais, porque queria agradar tudo e todo mundo, e da cura do meu endividamento, dos meus problemas emocionais, eu comecei a empreender e aí me desenvolvi e hoje mentoro mulheres. A Joy tinha uma dor. Conta um pouquinho como foi essa sua linha entre a sua dor e a sua missão hoje, a sua felicidade hoje, Joy. Conta para elas entenderem que a missão é ser feliz. Muito bom, vamos lá. Ó. Tudo começou quando iniciei meu relacionamento com meu esposo. O meu esposo, ele vem de um casamento, né, uma separação, e já com 2 filhos. E na época, quando a gente se conheceu e o relacionamento começou, né, a fluir, ele falou, olha, eu tenho uma vasectomia, você tá com 30 anos, você ainda não tem filhos, tudo bem para você a gente seguir o relacionamento? Eu falei, tudo bem para você reverter a vasectomia quando eu quiser ser mãe? Aí ele disse, não, tudo bem, seguimos. Passou lá 4 anos, de repente começou a vir um incômodo, uma dor, assim, um desejo no meu coração em ser mãe. Eu não tinha esse desejo forte, mas começou a vir um desejo muito forte. E aí eu fui conversar com ele, falei, olha, vê a questão de você reverter a vasectomia, porque eu acho que tá chegando a hora, tô sentindo aqui no meu coração. E É um chamado, né? é um chamado. Parece que é um chamado. É um chamado. E é um chamado para a gente despertar para algo maior. Só que eu não entendia isso lá. Aí ele foi ver, não tinha como reverter a vasectomia dele, porque cortou longe o canal, enfim. E para a realização do sonho era só a FIV, fertilização in vitro. Até aquele momento, para mim, a FIV era algo muito distante. Eu nunca tinha pensado, né, em engravidar por FIV. E aí a gente foi ver o que era, enfim. Entendemos, isso era 2015, entendemos, a gente se organizou financeiramente para poder passar pela experiência em 2017. Tratamento caro, né, Joy? É um tratamento caro, assim, na época gerava em torno de 20, 25 mil por conta das medicações que eu precisava tomar. Tem mulheres que é um pouco menos, tem mulheres que é um pouco mais, mas é um tratamento de um valor alto. Aí a gente se organizou financeiramente e fomos viver a experiência em 2017. Nisso que a gente foi viver a experiência, eu completamente adormecida. Eu falo que eu era desmaiada para a vida. Então, eu sobrevivia. Eu tinha um cargo super, né, top dentro de um hortifruti em São Paulo. Era super bem reconhecida. Viajava sempre para fora, para pegar tudo que era experiência de fora e trazer para o Brasil. Super bem remunerada.
Só que os A vida padrão da brasileira de sucesso até então, na década de 80, total. 90, né? Bom salário, bom emprego, bom cargo. Isso, tava eu lá e completamente desnutrida, né? Que tava tudo certo. Fui viver a primeira FIV, não consegui. E aí começa, né, a criança com o feminino ferido, com o masculino alto, tudo junto e misturado O ali. emocional. A culpa é sua. Quem falou para você fazer uma vasectomia lá atrás, que não sei o quê, porque os médicos não sabem o que estão fazendo, porque o laboratório errou. Todo mundo era o problema, mas eu era maravilhosa. Né? Eu era a musa da Você era a fertilidade. vítima, né? E aqui eu quero pegar um ponto do que a Joy está falando, porque para que a gente construa a nossa felicidade, para que a gente construa os nossos sonhos, isso que a Joy vai falar agora é muito importante. Entendam o seguinte, Panteras. O sonho da Joy era ser mãe naquele momento. Não interessa se o seu sonho é ter um negócio, é ser mãe. Tudo que ela vai falar nesse ponto serve para qualquer sonho que você tenha. E Exato. aí todo mundo era culpado, menos a Joy. Eu era a musa da fertilidade, Você né? era a coitadinha que não conseguia engravidar porque o médico errou e todo mundo estava errado, menos você. Exatamente. E Hum. eu não consegui entender que eu estava completamente infeliz na minha vida, né? Eu ficava cada vez trazendo mais trabalho, mais responsabilidade para eu poder tampar esse vazio emocional que estava ali um buraco e eu não enxergava. Enfim, continuei o meu processo, me organizei financeiramente de novo. Nisso, eu estava tão infeliz que o incômodo cada vez aumentava mais. E aí eu peguei e falei assim, eu não quero mais esse trabalho. Eu estava lá super bem, falei, vou sair dessa empresa e vou abrir a minha empresa. Vem a revolta, né? Você quer ficar, né, colocando energia em outros lugares para você esquecer um pouco do assunto. Eu sei que 2017 foi minha primeira FIV negativa, 2018 eu resolvi abrir a minha empresa, então eu abri um hortifruti que funciona até hoje aqui no bairro e pedi demissão no começo de 2019. Comecei a ficar só no meu hortifruti. No começo de 2019, quando eu pedi demissão, eu falei, agora eu vou fazer a FIV de novo, porque agora eu consigo estar um pouco mais tranquila. Porque eu ia para o tratamento em 2017, só que eu não estava no tratamento. Eu queria muito ser mãe, mas eu não estava ali. É igual você quer empreender, você quer muito empreender, só que você não está no seu trabalho, porque você fica na sua casa, aí você fica arrumando coisa para fazer da vida de todo mundo. Eu estava nisso na FIV. Então, eu estava lá, querendo buscar a realização do meu sonho, pagando um investimento alto por aquilo. Ou seja, não era sobre dinheiro. Não, E aqui eu vou pegar outro ponto da Joy, que é importante para vocês entenderem quando eu falo assim, né? Eu falo muito isso na escola. Você não realiza o seu sonho e a culpa não é do dinheiro. E aí elas ficam puta quando eu falo isso, porque o dinheiro ele é energia de resultado. E olha o que ela tá falando. Ela se organizava financeiramente, ela juntava o dinheiro e quando ela ia fazer o processo não acontecia. Isso só aconteceu quando você olhou para onde? Conta para elas. para mim. Aí, né, tive o meu segundo negativo em 2019. Nesse segundo negativo, eu coloquei o meu joelho no chão, a primeira vez, assim, eu usei da minha humildade, porque até então era zero, Total. e pedi a Deus. Falei, meu Deus, pelo amor de Deus, me direciona, eu não sei o que eu preciso fazer. Qual Porque é o... a vítima não é humilde, né? Não é nem um A pouco. vítima, ela acha que todo mundo tá errado e ela tá certa, ela é a coitadinha. Porque E a coitadinha também não é humilde. não é. E na minha cabeça era assim, eu faço tudo certo. Tudo que depende de mim, eu faço certo e dá errado, né? Então, Era eu na Renova. Era eu na Renova. Por que eu tô. Panteras, por que eu tô marcando os pontos do que a Joy tá falando? Para vocês perceberem. O dela era engravidar
através da FIV, porque o marido tinha uma vasectomia. O meu era sair das dívidas para ter meu negócio, realizar meus sonhos. E o processo de desenvolvimento para que a gente hoje, eu tenha negócios lucrativos e elas tenham as maravilhosas, é o mesmo. Mesmo. Aí, quando eu coloquei o meu joelho no chão, aí começou a aparecer os profissionais, né, para me ajudar para além da medicina. O universo então, fez a parte dele, né? eu não estava entendendo o que eu precisava fazer. Eu achava que era só ir no médico e seguir as orientações. Aí começou a vir outros profissionais, começou a vir nutricionista, terapeutas, comecei a entender, eu me formei em coaching lá em 2017, aí trouxe todo o conhecimento do coaching, entendi que a minha espiritualidade estava no meu pé, aí peguei e comecei a trabalhar a minha espiritualidade. No feminino, nem sabia o que era isso, não acompanhava ciclo, nada. E aí começaram a vir os ensinamentos. E eu fui mergulhando nesses ensinamentos. Eu pegava profissional, eu pegava o que eu aprendia e eu ia lá para a prática e fazia. E aí eu ia fazer os exames, eu ia nos médicos e os resultados dos meus exames melhoravam. E a jornada fluía, e as coisas aconteciam. E E eu o seu falava para mim, emocional mudava, né? mudava. Aí, olha só, para minha nutricionista, eu virei para ela e falei assim, Camila, eu preciso contar para todo mundo que a FIV pode ser vivida com alegria e leveza, porque eu estou conseguindo viver, eu quero contar isso para o mundo. E aí a gente abriu lá Todo um o Instagram. processo, ó, por isso que eu falo falo para as panteras que autoconhecimento é vida. Porque todos os processos, seja de FIV, seja do endividamento, seja fazer seu negócio performar, todos os processos podem ser leves se você tiver a humildade de se colocar como aprendiz. E aí eu fui vivendo essa leveza. E eu fui vivendo a vida. Eu parei daquele modo sobrevivência e comecei a viver. Mas isso começou a acontecer quando eu entendi que não era de fora para dentro. É de dentro para fora a transformação, né? Eu parecia aquela carroça vazia lá atrás, né? De fora para dentro. Então, barulhenta até umas horas. Nesse ponto, você começou, foi o momento que você parou de olhar para fora e culpar os outros. Parei. Parou. E aí eu comecei a entender o que em mim, né, eu precisava mudar. Então, eu saí do modo vítima, que Para me paralisava, e protagonista. fui para protagonista através da autorresponsabilidade, para me impulsionar. E quando eu me coloquei nesse lugar, a jornada começou a fluir, o relacionamento começou a melhorar, o hortifruti começou a prosperar. Os atendimentos que eu fazia individuais, que eu ajudava mulheres a se organizar financeiramente pelo coaching, começou a Parece milagre, não parece? E aí eu falava, eu quero mais disso. E eu não tinha o meu positivo ainda, Sim. né? Eu tava no processo. E eu falava, eu quero mais disso. O que tá acontecendo? Tipo, até sei, eu ia na consulta, que sempre demorava, nunca mais demorou, sabe? Porque você, na realidade, quando você. Vamos trazer um ponto aqui de aprendizado para todo mundo que está assistindo. Quando eu pego no pé e eu falo que a pantera precisa ter coragem, né? Ela precisa liderar a vida dela. É isso que a Joy tá falando. Então, todo o tempo que a Joy ficou sendo vítima e apontando o dedo pro coleguinha, e tanto faz se o coleguinha era o marido, que teve uma história antes dela, ele não tinha como adivinhar que ele ia separar e que ele ia se apaixonar de novo por uma mulher que queria ter filho. Gente, você percebe que era até injusto, né, Joy? Culpá-lo por uma decisão que ele tomou antes de saber que a Joy ia existir na vida dele. E aí ela pega e faz esse change na mentalidade, porque o que ela tá contando aqui é: eu saí do lugar de olhar para fora, de me comparar, de culpar todo mundo, de reclamar, pro lugar do tá bom, como eu faço para isso ser mais leve? E aí, A aceitação do problema. Você tinha um problema. O problema era a FIV era cara. O problema era você já tinha tentado até aí, você tinha o quê? 2 negativos? 2 negativos.
negativos, o sonho de ser mãe continuava pulsando dentro de você, Mas, a cada dia mais, nem me fale, depois eu vou contar a parte que eu demorei para engravidar. E aí, você decidiu parar de reclamar e assumir a responsabilidade de se curar. e aí, Sá, no meio da minha cura, eu descobri, eu tomei um tapa na cara muito dos bons, que foi o seguinte, Quem nunca? né? Semelhante, né? Existe a lei universal, do semelhante atrai semelhante. Quem nunca? Tô lá estudando as leis universais, falei, semelhante atrai semelhante. Pra quê que eu atraí meu esposo? Porque eu também mudei a pergunta. Eu saí do porquê, por que comigo, por que todo mundo consegue ou não, a vítima, e fui pro para quê. O para quê me colocou para frente. O para quê me fez sair do modo vítima e de trazer para mim a solução. Sabe qual foi a frase que me tirou do modo vítima e me trouxe para o modo protagonista? Foi o que eu preciso aprender com isso. Ótimo. Até hoje, tudo que acontece essa semana, aconteceu um episódio e vem, né? Vem a tristeza, porque a gente não tem como excluir o sentir, né? Oi, Dri, a gente não tem como excluir o que a gente está sentindo. Quem tenta controlar a emoção está fazendo errado. A gente precisa gerir a emoção. Sim. E aí eu passei a me perguntar: o que eu preciso aprender com isso? Porque quanto mais rápido você se cura e você aprende, próximo, o universo já traz outra coisa. Mas aí a gente vai ficando mais ligada, né? E vai doendo menos também, né? Porque você entende o processo de desenvolvimento. E aí, no meio dessa descoberta, olhando para dentro e entendendo que semelhante atrai semelhante, eu falei, tá, para que eu atraí meu esposo? E aí eu entendi que a infertilidade física dele veio me mostrar a minha infertilidade interna de mim, que eu não conseguia enxergar. E realmente a cura ela era interna, porque eu não estava preparada. Ou seja, fisicamente você era uma mulher fértil. Fértil. Exames todos normais, tudo tranquilo comigo. Só que olha como conecta, por isso que eu falo, independente se o seu sonho é um negócio, é dinheiro, e a gente vai falar das 5 áreas aí para as panteras anotarem, tudo está nos níveis de crença ou nos níveis que a gente tem. Então, por exemplo, a deficiência, entre aspas, de engravidar do seu marido era física. Ele fez uma vasectomia. Só que a sua era inconsciente, porque era emocional. Era, exatamente. Era outro grau. Era num outro nível de crença. Quem é pantera aqui conhece os 4 níveis. E aí eu tive que ir mergulhando em mim, encontrando, buscando lá as crenças do segundo nível, enfim, para eu entender que estava no inconsciente. Eu não conseguia enxergar antes. Quando eu trouxe para a consciência, tudo mudou, né? Porque aí as minhas tomadas de decisões, elas iam mudando. E conforme eu mudei, porque eu mudei muito a minha postura em relação à minha vida, a como as coisas aconteciam para mim, ao meu relacionamento com o meu esposo. E tudo isso aprendeu me trazer que você não controlava nada. Exato. Porque eu falo que o processo de engravidar, seja por FIV ou na pigando no meio da... ele é para provar pra gente que a gente não tem o controle e existe algo muito além. Exatamente. E aí, vivi a minha experiência, busquei o meu conhecimento de dentro para fora. E quando eu fui viver a experiência da minha terceira fertilização, eu engravidei muito rápido. E eu transferi 2 embriões e engravidei 2 meninas, né? Então, porque eu estava nesse momento preparada. Só que, Sá, tem uma coisa que você trouxe em algum podcast que eu falei, gente, aliás, todos os podcasts que você traz, eu me identifico dentro da minha história com a sua. Da nossa, né? Porque quem vivenciou o processo de sair da vítima para protagonista, quem vivenciou o processo de não realizo meus sonhos para realizo meus sonhos, conhece aquilo ali que eu falo no podcast. Exatamente. E aí, o que aconteceu?
Na boca da FIV, quando eu estava me preparando para fazer a transferência, várias questões que mexem com os nossos valores começam a acontecer. Para vir para a gente falar assim, e aí, você quer mesmo engravidar? O que é mais importante para você? Realmente, o mais importante é o seu sonho ou você vai se desviar de novo? Será que você aprendeu a lição ou você vai repetir de ano? Nossa, Joy, é muito importante você falar isso, porque às vezes a gente pensa o seguinte: não, mas isso só ela tá falando na gravidez, na maternidade. Não, gente. No momento em que o universo começa a te dar as oportunidades, você começa as curas, acontecem os testes, né? Esses dias uma Pantera Negra colocou lá sobre, me comparando, né, com Davi, com a história de Davi e Golias. E eu até me emocionei, a Simone, não sei se ela tá aqui na live. E é isso. Você começa a precisar enfrentar os Golias para provar que você realmente está firme naquele propósito. E a empreendedora, ela começa a empreender, aí quando os Golias, né, quando os desafios começam a aparecer, ela quer desistir. E eles vêm realmente para cutucar valores importantes nossos, né? Eu lembro que, assim, eu tive 4 grandes desafios nesse curto espaço de tempo. Porque uma coisa importante é assim, quando eu estava adormecida, eu demorei 4 anos para conseguir engravidar. E não consegui, só tive resultado negativo. Quando eu entendi que eu precisava despertar e olhar para dentro, em 4 meses eu engravidei. E a minha vida mudou muito rápido. Então, quando a gente se permite viver a experiência, a jornada flui. E aí, cabe a gente entender qual é o nosso papel, qual é o nosso lugar, que postura eu vou tomar. E se colocar como realmente nada é mais importante do que o nosso sonho. Porque se a gente não se colocar nesse lugar, a gente se desvia, a vida acontece e a gente toma mais uma paulada na cabeça. Ó, o que eu sempre costumo alertar, né, dentro do Panteras, ontem, inclusive, eu tava aqui no direct alertando uma Pantera que ainda tá no lugar de vítima. E eu falei o seguinte para ela, que foi a minha experiência, porque eu demorei para sair desse lugar. Eu não fui uma pessoa que entendi rápido, né? Do mesmo jeito que você levou 4 anos, é um processo. Eu também levei. E o que eu falei para ela ontem? Eu falei, toma a decisão, você, de se desenvolver e fazer essas curas. Porque se você não tomar a decisão de fazer suas curas e o universo tiver que fazer isso por você, Dói muito. você se prepara. Porque não tem dó, não. Não tem dó, não. Dói. E aí, aquilo que você ficou procrastinando o tempo inteiro de fazer, que é buscar suas 5 áreas, construir sua felicidade, ele vai fazer você fazer por bem ou por mal. Porque a gente tá aqui para isso, né, Joy? A gente, e assim, vamos puxar um gancho aqui, e eu quero que você fale um pouquinho do processo das suas alunas, das suas mentoradas. Uhum. A gente foi criado para acreditar que a gente está aqui para pagar um karma. A gente foi criado para acreditar que existia uma diferença entre céu e inferno. A gente foi criado para acreditar que aqui tem que ser difícil. Então, o nosso ego, ele foi alimentado por crenças de que é para ser difícil. E a gente acaba vivendo isso. Por muito tempo eu vivi, até que um belo dia, a minha paixão pela Disney, aparece a frase, que eu falo que é a frase da minha vida, que é: se você pode sonhar, você pode realizar. E por que essa frase virou a frase da minha vida? Porque ela me provocou. O Walt Disney, ele falou o seguinte, ó: se Deus te deu a chance de ter esse sonho, você pode realizar esse sonho. A pergunta é, você vai fazer o que precisa ser feito para isso? Travou aí? Eu travei ou a Joy travou? Para mim você travou, mas eu não sei se foi daqui. Também não sei se sou eu ou você. Vamos ver se estabiliza aí.
Eu tô vendo você toda quadriculada. Ixi, então será que é daqui? É. Eu vou tentar, Não sei. eu vou tentar tirar. Vamos esperar pra... Mudei aqui. Acredito que Tá, vai melhorar. vamos ver. Então, essa frase foi a primeira frase, assim, que começou a provocar em mim o protagonista, sabe? Ela foi a primeira vez que eu entendi. Se você sonha, você pode. E se eu sonho e eu posso, por que que eu não tô fazendo? Uhum. E ali É. começa, você começa a se questionar e é a hora que você começa a realmente fazer. Acho que agora voltou. E aí, Sá, assim, se a gente não tomar posse e não ficar na postura de protagonista, não vai acontecer. Não vai. E muitas vezes é mais fácil deixar na mão do outro ou na responsabilidade do outro, né? E isso vai fazendo com que a gente fique cada vez mais infeliz. Aqui do meu lado, um corpo infeliz é um corpo infértil, não vai engravidar. É um corpo triste. Imagina um útero triste, infeliz, não vai engravidar. E não só isso, né? Mesmo que engravide, que mãe você vai ser? Exato. Você quis tanto ser Porque mãe, né? No nosso caso, a gente quer muito ser mãe. vamos contar um outro lado, né? Agora o outro lado. Aí você consegue ser mãe e aí você vê seu corpo mudar, você se sente, os seus hormônios bombar, aí você se sente horrível, sua autoestima vai pro pé, a criança só chora, o seu peito rasga, aquela assim, né? Aquela que acaba com a romantização do ser mãe. Mas por que que eu tô trazendo isso? Porque se você não se fortalece no processo, bancar a maternidade depois vai ser muito mais desafiador. Isso para o empreendedorismo é a mesma coisa, né? A gente Mesma coisa. se fortalecer. E é isso, assim. Como eu trabalho com as mulheres, da FIV até o Mamãe e Bebê Saudáveis em Casa, eu falo para elas o seguinte, que você não precisa viver um puerpério do terror. Apesar das altas demandas, de todos os desafios que a gente vai viver no puerpério, a gente pode e merece viver um puerpério do amor. E é a gente que cria, se a gente se preparar no processo. Vai ter desafio? Um monte. A gente vai se sentir algumas vezes com energia lá embaixo, hormônios descontrolados? Sim. Só que se a gente se conhece e se preparou, a gente sai mais fácil desse lugar. A gente se percebe, a gente pede ajuda. Você sabe que esse ponto que você está trazendo, e eu tô lembrando aqui, né? A minha gestação da Sofia, eu levei 1 ano e meio para engravidar. E eu era excesso de Yang, assim. Eu era uma mulher de calça, literalmente, né? A, o processo todo, né? O puerpério, foi tudo muito difícil. Foi tudo muito cansativo. E eu pensei várias vezes em quase nem ter o segundo filho. De tão pesado que foi. Acontece que, por causa dela, eu comecei a me curar. Então, por causa dela, eu comecei a tomar consciência. Eu comecei a falar assim, poxa, eu não me tornei mãe para ficar irritada com a minha filha. Eu não me tornei mãe para ficar dando esporro cada vez que ela derruba alguma coisa e suja a sala. Porque é isso, né? A mulher que não se preparou para ser mãe, ela vira um general dentro de casa. Sabe? Ao invés do ambiente do casamento prosperar, ele começa a miar. Tudo começa a miar. E eu fui essa mãe na Sofia. Qual foi a minha sorte? Que eu tive, né? A minha cunhada, irmã do meu ex-marido, do Alê, ela engravidou muito junto comigo do segundo. E a Mi, ela já tinha, de alguma forma, essa leveza maior que a minha. E aí ela foi falando, Sá, não precisa ser pesado, Sá. E aí eu fui entrando no autoconhecimento. O nascimento do Matheus, eu fui outra mãe. Eu já era outra pessoa. Você já tinha passado pelo processo, precisou se preparar de alguma forma no processo. É mais dolorido, né?
quando você se prepara no processo. Porque aí você tem uma criança para cuidar e você Nossa. também tem que olhar. Não, você é uma criança ferida cuidando de outra criança. E aí, por isso que eu trago para as mulheres que precisam da FIV, se conectam comigo, que a FIV é um presente de Deus para a gente poder se preparar antes de maternar. E quando a gente se abre para viver essa experiência, realmente a gente vive uma experiência diferente. Porque eu atendo mães que não passaram pelo processo da FIV e elas chegam descabeladas. Então, na hora de se olhar, aí fica muito mais difícil. E ela chega, ela não vem para ela vem reclamando do filho. Porque o filho é isso, é aquilo. Porque daí o filho vira o algoz, né? Ela é vítima, ela continua no papel de vítima. E aí, com o jeitinho, né, eu vou mostrando que ela mudando, as coisas acontecem. E magicamente elas comem, nossa, por que isso aconteceu? Só que é mais trabalhoso. Ô, Joy, hoje, por exemplo, né, você lá no seu perfil, você, lógico, pela sua história, pelo seu aprendizado, você se conectou com as mulheres que estão passando pelo processo de FIV e você mostra que se elas não se equilibrarem, vamos colocar assim, né? Se elas não olharem para 5 áreas da felicidade, que a gente aprende lá no coaching, então eu vou trazer aqui as áreas, porque tem muita gente que não é pantera, as panteras sabem quais são, mas quem não é pantera não sabe. E aí, depois que eu trouxer as 5 áreas, eu queria que você contasse. É só uma mulher de FIV que pode passar por esse processo com você? Ou uma mãe, que nem você está falando, não, já sou mãe, estou vivendo o caos porque eu não fiz essa preparação, tá? Então, antes, vamos lá. Anotem aí, panteras. A gente precisa olhar para 5 áreas para a gente começar a nossa cura. A gente precisa olhar para nossa carreira. A gente precisa olhar para os nossos relacionamentos, né? E aí vem o relacionamento marido e mulher, amoroso, o relacionamento com a sua família. A gente precisa olhar para o nosso financeiro, porque ele é resultado. A gente precisa olhar para a nossa saúde física, sim, mental, espiritual. E a gente precisa olhar para a nossa área, como a Joy falou, de espiritualidade, de contribuição. A área que me conecta a algo maior do que eu. E quando eu não coloquei o... Como é que chama isso? Modo avião. E quando eu estou desconectada de uma dessas 5 áreas, nada na minha vida flui. Eu não consigo ser próspera. Então, a gente precisa olhar para tudo isso e não é um processo fácil. É por isso que eu falo, né? Tem aluna que fala assim, essa aluna de ontem, não está acontecendo porque tá meu marido, porque meu cliente, porque minha mãe, todo mundo tem culpa. Aí você vira para ela e fala assim, você está fazendo a plataforma? Não, a plataforma não tenho tempo, não consigo. Então, sua vida não vai mudar. Porque se você não tem tempo para você, se você não tem tempo para olhar suas 5 áreas que são importantes na sua vida e construir objetivos para ela, você está esperando que quem faça isso por você? Exatamente. Olha a Elaine falando aqui, ó. Quando eu olhei para 5 áreas, minha vida mudou totalmente. E muda. Maravilhosa. Ó, Pantera mamãe, hein? Tá no puerpério, ó. Uhul! E conta um pouquinho, Joy, por que você, se você faz também essa outra questão de quando eu já sou mãe mesmo e tô passando por esse movimento todo. Sim, eu atendo as mulheres que já são mães, que estão com alguma dificuldade. Eu atendo mães com crianças de até 7 anos. E agora a gente está mudando, né? Tô até conversando com você, a gente está saindo... A gente está indo para o Panteras Negras fazer uns movimentos. Então... da empresa, onde a mentoria está se transformando numa escola. E a escola, ela vai cuidar das mulheres da FIV até a maternidade. Para a gente acolher essas mulheres, e as mulheres vão poder entrar em qualquer momento, inclusive já na maternidade.
E por quê? Porque a demanda para mim individual ela é grande e eu não tenho mais agenda para isso. Então a gente está fazendo, né, para poder atender as mulheres, a gente tá construindo a escola para que isso aconteça dentro da escola. Peraí, que eu Mas eu acho atendo. que travou. Peraí. Realmente, a gente teve a queda de luz no Brasil esses dias, terça-feira acho que foi, aí a internet não tá junto. Peraí. Deixa eu esperar ver se voltou, elas avisam quando voltou, porque senão a gente fica. Porque Mas para nós duas você tá vê, normal. Para nós duas tá normal. E elas estão falando que tá travada. Então, antes que a gente continue falando que nem duas tagarelas aqui, vamos esperar elas avisar se voltou. ó, a Elaine falou que voltou. Voltou para todo mundo aí, Panteras? Vão direcionando a gente aqui porque a gente gosta de falar. Não, e aí a gente vai embora e ela tá aqui falando numa parte super importante. E tô eu e ela, só que eu já sei, gente. Ela não precisa contar pra mim, ela precisa contar pra vocês. Então vai lá, volta na parte que você estava falando. Então a agenda lotou e aí você tá vindo agora pro Panteras Negras para que a gente monte a escola, né, da Isso. FIV. E aí elas vão não só vivenciar o processo de FIV com você, mas aí o neném nasceu. Então, assim, ela vai ter acompanhamento além da FIV. Exato. Assim, as minhas alunas, a grande maioria continua comigo. Sim. Elas vão para além da FIV. E agora o que a gente vai ajustar é que, assim, o que eu estava trabalhando com as mulheres era até uma mãe e bebê saudáveis em casa. Agora a gente vai trabalhar uma mãe e filhos saudáveis em casa. Ai, então, meu né? Deus. Gente, e como é que a mentora fica? Porque a mentora tinha o sonho de criar uma escola de empreendedorismo, que dessa escola nascessem outras escolas, outros movimentos que impactassem as novas gerações, enfim. E o Panteras tem só um ano e já está nascendo. Nasceu a da Mari, agora está nascendo a sua. Meu Deus! Do céu! Ó, tem um monte de pantera aqui que ainda vai nascer também, que eu sei que, né, elas estão no processo para que a delas também nasça. É muito linda, é muito especial estar no Panteras. Eu falo para a Leila, que é a minha sócia, que o Ela tá Panteras... aqui, ela tava A na live aqui. Leiloca tá por aí, né? Eu falo para Leila que o Panteras ele está transformando a minha vida. Porque eu sempre tive uma raiz empreendedora minha mesmo, mas sempre, sabe, aquele empreendedora meu, vai do Sim. jeito que dá, porque na energia masculina a gente faz acontecer, A né? dominância alta comanda, né? Exato, só que assim, bate mil cabeças para conseguir um resultado. Então agora eu estou conseguindo realmente entender o que é uma empresa, construir a minha empresa de uma forma, né, organizada, me tirando completamente da zona de conforto, porque dá um super de um trabalho. Eu Mas nem faço isso, eu nem dou os containers, vocês. imagina, Vai bolada assustar também. preta de carreta na cabeça. Mas uma coisa que eu não falei da minha história, que fez parte da minha história e está fazendo parte agora desse processo, é que assim, tudo aquilo que é o mais difícil da gente desenvolver é o que a gente mais precisa. Então, se está difícil para vocês desenvolverem alguma coisa dentro do trabalho de vocês, dá uma olhadinha, porque é algo que a gente precisa olhar mais a fundo, É né? por isso que a frase nasceu, né? Se tá difícil, tá no ego. Exatamente. Não é para ser difícil. E se tá difícil, é porque você tá no caminho errado. Se tá difícil, é porque existe uma habilidade ou competência que, se você estivesse no lugar certo, com as pessoas certas, não era difícil. Exatamente. Então, assim, está sendo transformador e eu entendo que eu consegui começar a enxergar e dar esse passo que eu já estou sendo convocada há um tempo agora, porque agora eu sinto segurança de estar no ambiente certo, porque eu sei que nesse ambiente eu vou ter os direcionamentos certos para desenvolver
os novos comportamentos, as novas competências, o que eu preciso, olhar para crenças que de repente estão me travando, para poder fazer essa escola acontecer de uma forma linda, como existe o potencial para isso, né? E as mulheres precisam, e as crianças, né? Eu ia falar, o mundo precisa, né? Quando eu comecei, né? Então, assim, do meu processo também, assim como o seu. E percebam uma coisa, e aqui eu vou falar mais para as panteras, para as alunas, do que para as convidadas que estão aqui na live. Quando eu falo para as panteras, para as alunas, que é um processo e você precisa se manter em movimento para que as respostas venham, a história da Joy e a minha é para provar para vocês que a missão de vida de vocês, aquilo que vai fazer o olho de vocês brilhar, que vocês vão acordar todo dia com tesão de trabalhar, que não vai ser só por dinheiro, só acontece quando você estiver olhando para você. Então, quando ela foi olhar para a dor dela, que no caso dela foi a FIV, a minha dor foi o financeiro, foi o endividamento, foi o meu casamento não ter dado certo. Então, quando a gente olhou para as nossas dores, a gente se curou, e quando a gente se cura, a gente quer transbordar. Exatamente. A gente olha para o cliente, né? E já não é mais, eu falei isso ontem na aula, não é mais um cliente. Claro que todo mundo precisa de dinheiro, todo mundo tem conta para pagar, ok. Mas vocês percebem, quando a Joy está falando, que ela tem o mesmo brilho para falar das mães e da maternidade que eu tenho quando eu falo das panteras? E Sá, assim, é uma coisa que nasceu realmente lá, é do coração isso, né? Porque eu falava, quando eu ainda estava no processo e despertando, eu preciso contar isso para o mundo. Eu falava muito isso para minha nutricionista, né? Porque realmente, assim, você viver um processo que todo mundo conta que é de dor e sofrimento, porque como a Sá trouxe, a gente veio aprendendo aí ao longo da vida que tudo é muito sofrido, né? Para a gente conquistar as coisas, a gente precisa, nossa, de se lascar ao extremo. E aí eu fui aprendendo que não precisava ser assim, que na dor e no sofrimento eu não consigo o resultado que eu mereço. Isso que eu ia falar, na dor e no sofrimento, seja o resultado engravidar, ser mãe, seja o resultado ser milionária, não vem. Não vem. Não vem. E aí eu até escrevi um livro que ele chama como Alegria na Jornada de Tentante. Por quê? Porque para mim eu falo que a alegria ela é um imã para a fertilidade. Não tem como a gente buscar a realização. Nós que fomos convocadas para a FIV, cada mulher tem a sua convocação. Exatamente, exatamente. A doutora Maíra está falando ali, ó, não há nada melhor que viver com propósito. É isso. E o propósito, o que eu falo para as panteras? É a tomada de decisão. Então, assim, toma a decisão do seu sonho. O da Joy era FIV, era ser mãe, né? E aí Deus a presenteou com duas princesas maravilhosas, as minhas panterinhas baby. E o meu sonho era contribuir com pessoas. E eu fui me tornar advogada. Cara, eu dei um maior rolê na vida. Eu dei um maior rolê na vida para chegar onde eu tô hoje. E esse é o processo. Só que assim, ó, você muda a meta, você muda a direção, mas você não muda o objetivo. O seu objetivo era ser mãe, não era? Isso. E era criar duas filhas, mulheres ainda, né? Deus te deu de presente duas mulheres para você criar diferente. Exatamente. E é para colocar realmente em prática todo o aprendizado. Né? Total, total. E assim, procurem deixar a vida de vocês em movimento, né? Principalmente essas 5 áreas que a Sá trouxe da felicidade. Porque se a gente tiver com uma delas parada, o negócio emperra. E aí não vai nem maternidade, nem prosperidade, nem nada. Quando eu falo que, Sá, qual que é a diferença, né, da vítima para protagonista? A vítima, ela tá vivendo a música do Zeca Pagodinho.
Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Então, ela tá ali. Ela não projeta as decisões dela nas 5 áreas. Ela não escolhe nessas 5 áreas onde ela quer estar daqui a 1 ano, daqui 3, daqui 5, porque ela não para assumir o controle da vida dela. E aí, ela deixa com que os outros controlem, com que o inconsciente coletivo controle. E aí, ela fica reclamando do resultado que ela tem. Sim. E quando Exatamente. eu vou lá e coloco no meu financeiro, peraí, qual que é o valor que eu quero? Quando eu coloco nos meus relacionamentos, qual é o relacionamento que eu escolho viver? Quando eu vou lá e olho para minha carreira, como que eu escolho trabalhar? Olha quanta tomada de decisão eu estou tomando, e aí eu começo a agir rumo ao que eu estou escolhendo. Exato. Agora é o que você falou. Nesse rumo, você escolheu ser mãe. Foram 2 filhas frustradas. Sim. Para a terceira te trazer as gêmeas. Exatamente. E me trazer as gêmeas preparada para receber as gêmeas, né? Então, tiveram vários ajustes de rota no meio do caminho, vários. Mas a gente precisa entender que todos dependem da gente. Nenhum dos ajustes que eu fiz dependiam de ninguém. Por mais que o meu esposo tivesse a vasectomia, 50% é dele, 50% é meu, o ajuste era meu, porque a enfermidade dele estava me mostrando a minha. Total. É um espelho, né? Eu falo que eu aprendi em física quântica que as pessoas, elas são... Travei, né? Travou. E o pior é que eu não sei por quê, porque agora não foi ligação. Eu acho que a internet está ruim mesmo. Agora eu te vejo, não sei se travou para as mulheres. A física quântica, ela fala que o outro não existe. E é muito confuso quando você escuta que o outro não existe, porque na verdade o que ela quer dizer? Tudo que acontece, tudo que você vê no outro está em você. Então, se você fala o outro não se mexe, é porque você não se mexe. O outro não faz, é porque você não faz. O outro é arrogante, é porque você é arrogante. Prestar atenção no nosso diálogo, né? Prestar atenção no nosso diálogo. E a gente não presta atenção que o outro, seja o seu marido, seja o dinheiro, seja o que for, ele só tá te dando resposta do que você tá vibrando e colocando no mundo. É sempre sobre a gente, né? Nunca é sobre o outro. O outro E é só por é isso que está facilitando o nosso olhar. E é por isso que são poucas as pessoas que atingem os seus sonhos. Né? Quando aqui na proposta do Panteras, que a provocação é fazer 20K todos os meses. Por que só 1% da população hoje faz acima de 20K todos os meses? Porque só 1% da população está a fim de encarar o desafio que é fazer 20K. Porque eu falo, né? Lá na escola fechada, eu conto para elas o outro lado de ser empresária, o outro lado dos desafios, que você precisa estar muito convicta daquilo que você ama fazer, daquilo que você quer fazer. Por quê? Porque vão aparecer um monte de desocupado que não faz nada criticando seu trabalho. Hoje uma pessoa me chamou e foi engraçado, porque ela falou assim, nossa, que lindo, Panteras está crescendo, né? Só que há um tempo atrás eu ouvi que ela estava aqui na cidade falando que eu era ridícula, porque eu chegava nos stories e chamava as Panteras. Se você não prepara a sua inteligência emocional, se você não sabe quem você é, a Joy falou, se você não sabe quais são os seus valores, o que é muito importante para você, você trava. E aí o que acontece? Você deixa de transformar esse monte, centenas de vidas que você vem transformando, que daqui a pouco vão ser milhares. Por quê? Porque uma pessoa falou, porque ela chama todo mundo de panteras. Gente, eu amo ser chamada de panteras. A primeira vez que
a Sabrina falou de panteras, eu falava, gente, o que é panteras? O que se trata de panteras? Depois que eu entendi o que era panteras, eu falei, eu vou me tornar uma pantera, porque eu adorei esse negócio de pantera. Não, e a coisa mais linda, né? É por isso que eu falo que você tem que saber o que você quer e não se importar. Porque a coisa mais linda é receber as filhas de vocês falando, mãe, é a titia Pantera? Isso Né? aí. A Letícia, outro dia, há uns meses atrás, a Letícia me mandou a filha dela falando, bom dia, Panteras. A Duda tem 3, 4 anos, sabe? Então é assim, e é isso. Você adorou ser Pantera, eu adoro ser chamada de Panteras, e eu aposto que tem um monte de Pantera aqui. Olha lá, a Jo, ali, ó. Tem um monte de Pantera que adora ser Pantera, entendeu? Só que aquela pessoa achou que era ridículo. Porque Isso é sobre ela. É sobre ela. É sobre ela, não é sobre mim ou sobre as panteras. É. E quando você tem um sonho, seja, né, se tornar mãe e uma mãe consciente, eu acredito que é isso que a sua escola vai trazer, né? Exato. Então ela vai acompanhar todo o processo ali de FIV e ela vai acompanhar também os primeiros passos da mulher como mãe. Porque a gente não aprende a ser mãe na escola. É. Não tem essa matéria, né? Não tem essa matéria. E quanto a mulher se cobra e o quanto a mulher se julga lá, ó. Todo mundo falando que ama ser pantera, que desde que conheceu, que dá uma força. Mas é lógico, pantera é o arquétipo do poder, gente. Sabe? A pantera, ela é um animal de poder espiritual. Ela é a conexão entre o céu e a terra. Como que a gente não vai se sentir poderosa sendo uma pantera? É isso. Vem, Venha, Laurinha. Laurinha. A Laurinha é minha aluna. Fala comigo que você vai se tornar pantera também. Isso, fala. As minhas panteras todas têm link de panteras. É isso aí. Ah lá, ó. A Fê falou. A Fê também foi mãe de gêmeos, muito nova. Fala aí, Fê, que agora já são homens, né? Mas o quanto eu e a Fernanda gostaríamos de ter a escola da Joy para nos ajudar naquela fase da maternidade. Pantera, para a gente fechar, porque o Instagram me derruba, dá uma hora ele me derruba, quando que as alunas já vão poder se inscrever para essa escola? Aquela mentora que já põe a mentorada na fogueira, porque essa sou eu. Qual é o dia que a nossa escola vai abrir vagas para que eu possa ir lá ou viver um processo de FIV ou viver, ó, já tô grávida, acabei de ganhar bebê, tô perdida no rolê porque afinal não aprendi a ser mãe. Quando? Ah lá, ó, já tem pantera precisando. Quando, Joy? Gente, dia 31 de agosto as vagas estão abertas. Porque a escola vai ser inaugurada. Dia 28 eu começo a jornada para a mulherada e dia 31 eu abro as inscrições. Então, panteras, já postem. Vamos fazer uma carinha, um coração. E eu quero que as panteras postem informando que a Joy tá abrindo a escola dela. Vamos fazer um movimento forte das panteras para que a gente abrace o maior número de mães, o maior número de mulheres que sonham em ser mãe e às vezes nem sabe qual é essa preparação para FIV. Porque também tem um ponto. Ah, eu tenho que fazer FIV, mas eu não tenho dinheiro. Não, mas lá na escola você vai ensinar como ela chega nesse ponto, né? Exatamente. Eu ensino, tem panteras que ensinam. Hoje tem pantera falando de maternidade. Jéssica estará lá dando aula. E eu vou lá dar aula também para ajudar essa mulherada a fazer dinheiro para pagar FIV. Vambora! Bora! Já quero você para setembro, porque a gente inaugura agora. Vamos não, combinar. Gente, calma, a gente acerta a agenda, porque minha agenda tá um caos. Calma. Não, mas eu vou. Por favor, venha. Venha que é assim, muito importante para todas. Muito bom. Joy, amei o nosso almoço. É sempre assim uma delícia ouvir histórias inspiradoras. E quando a gente escuta uma história inspiradora que faz com que a pessoa tome uma decisão
de impactar outras vidas, isso é a minha missão. É pegar vocês e, né, uma vez eu ouvi de uma pessoa, a pessoa falou assim para mim que eu parecia um farol. E eu achei que era porque eu era estabanada, porque eu era... É luz. E aí ele pegou e falou assim, você é a luz que ilumina o caminho. E foi forte quando a pessoa falou, aí o Instagram derrubar a gente no meio da live, quando não é a ligação, é o Instagram. Vamos esperar ver se as panteras voltam, se a Joy volta aí, ó. Eu falei que o Instagram ia me derrubar. Voltou aí, Aline? Só pra gente fechar. Vou esperar todo mundo voltar. Cadê a Joy? Ai, panteras, viu? Eu realmente queria saber como a gente tira isso do Instagram. Porque antes meu perfil não tinha esse limite de hora. E o pior é que hoje ele nem me avisou que ele ia me derrubar. Hoje ele só me derrubou. Pelo menos pra gente finalizar, né? Não, Aline, a jornada começa dia 28. Ela abre a inscrição dia 31. Ah, deixa ela me puxar aqui. Ela vai começar dia 28. Não, não é não. Eu tentei assinar o azulzinho, mas como o meu nome no documento é diferente, ele fica recusando no meu passaporte. Enfim. Então, eu tava falando que eu aceitei o papel de farol. Então, já que eu vou ser farol, eu vou iluminar um monte de farol. Por quê? Porque daí o meu farol ilumina vocês, que são farol, e aí vocês iluminam um monte de navio. Entendeu? É sobre isso. E assim, quanto mais luz, mais a gente consegue transformar, né, as vidas, não só das mulheres, porque eu falo, o impacto que a gente gera hoje na vida das pessoas, que eu estou gerando na vida das minhas filhas, e as mulheres geram na vida dos filhos delas, você no dos seus, repercute para outras gerações também, né? Não é só para os nossos. Nossa, realmente a internet hoje ela está uma coisa de louco. Como pode melhorar? Muita energia. A gente, só eu tô aqui. Essa é a energia de quando a gente quer mudar o mundo, gente. Até a internet sabota a gente. Olha o grau de energia. E aí vocês começam a prospectar. 2 clientes não compram, vocês desistem. Entendeu? É isso. Quando a gente vai falar de algo que é para transformar no amor, vocês estão me ouvindo? Fiquei só eu, é a Joy que travou, né? Acho que ela vai ter que sair e voltar. É muito sobre isso. Nada é por acaso, Cat. Nada é por acaso. Você imagina, né? A gente faz um movimento desse tamanho, o quanto a gente vai fazer as pessoas pararem de viver na escassez para viver na prosperidade. E cá entre nós, muita gente não quer que isso aconteça, né? Afinal, não é interessante que o ser humano se desenvolva. Vamos falar do brasileiro? Não é interessante para os nossos governantes que o brasileiro se torne protagonista. Imagina o perigo. Não está indo a solicitação? E daí, então, acho que eu tenho que fechar. Peraí.
Quer que eu feche e abra de novo? Abro de novo a live? Eu não sei nem se a gente consegue editar depois, aí a Vanessa que vai falar. Eu vou fechar e abrir de novo. Oi. Depois vamos ver se a Vanessa consegue editar essa live aí pra gente conseguir deixar ela com uma sequência. Ô, Van, depois você vai conseguir editar esses 3 lives aí pra juntar? Que rapaz, quando a gente quer mudar a mentalidade do mundo. Foi agora? Você tá percebendo, né? Eu tava falando pra elas enquanto você tava travada, que tem uma coisa que eu aprendi quando eu decidi criar o Panteras, é que eu vou ser persona não grata para uma leva que não quer protagonistas da vida, né? Eu falei, eu sei que vai chegar um dia que o governo vai me odiar. Tipo ele odeia o Pablo Marçal, sabe? O dia que o Panteras for do tamanho do Marçal, nós vamos ser tão odiadas quanto o Marçal. Eu já sei disso. Mas, sabe, a gente vai mudar esse mundo. A gente vai, aos pouquinhos, uma a uma, mudando a forma de enxergar o mundo, né? E é por isso que eu peguei uma pantera, né? E a pantera negra de arquétipo e de poder, porque ela vai ter que ser forte para bancar nós. Mas vai sim, porque a intenção do coração ela é muito linda, ela é muito genuína. E isso faz uma grande diferença. Então a gente cai, mas a gente volta. E assim é no empreendedorismo. E depois assim a gente cai, a gente volta. Bom para todo mundo que assistir essa live perceber que até numa simples live, para passar um simples recado de você tem que ser protagonista para os seus sonhos acontecerem, a gente é sabotada. Ou seja, se você não aceitar que vai existir os sabotadores, você vai ficar o tempo inteiro no papel de vítima e o tempo inteiro desistindo daquilo que você quer. Então, depois, o que a gente faz, Panteras? A gente manda para a Vanessa 3 pedaços de live, a Vanessa arruma os pedaços de live e a live vai pro ar e pro canal do YouTube inteira. Certo? Vanessa, é sobre isso, né? É sobre isso. Como diz meu pai, o que não tem remédio, remediado está, entendeu? E a gente vai arranjar uma solução. Maravilhosa. Primeira coisa que eu quero dizer, né? Que é uma honra mentorar você e a Leila. E nessa nova etapa. E o quanto o servir de vocês é importante. Não só para aquela mulher que tem o sonho de engravidar e quer passar por tudo isso, mas aí, né, quando você me falou da escola, a escola ela vibrou forte, né? E a gente viu ali que era esse o momento, porque é isso, não é só engravidar. Quando a gente passa pela gravidez, existe todo um outro processo, porque a gente se tornou um portal da prosperidade no mundo. E a mulher, ela não tem essa consciência que no dia que o útero dela é fértil, ela se torna um portal de prosperidade. E o poder dela nesse momento do portal é tão forte que aquele fruto do portal, que são os filhos, é que vão ter o poder de mudar o mundo que a gente vive. Que maravilhosa. É isso, gente, assim. E cabe a nós fazermos aquilo que só a gente pode fazer pela gente, né? E aquilo que a gente descobriu, né? Porque eu, pelo menos, quando fui mãe da primeira vez, não sabia disso. Não, e assim, se eu fosse mãe sem o despertar, não sei nem como que ia ser minha maternidade. Não quero nem pensar em como seria. A Elaine, ó, pra gente fechar a live, porque daqui a pouco eu tenho um call. Elaine, eu vou falar nessa live porque me deu vontade, tá? É uma coisa que eu contei só para as panteras num dia do happy hour.
assistam, depois do que eu vou falar agora, assistam. Quem não assistiu, assiste. Quem já assistiu, assiste de novo com o que eu vou contar agora. O filme O Código de Da Vinci. No filme O Código de Da Vinci, eles ficam procurando o Santo Graal. E no final do filme, eles entendem que o Santo Graal era o útero de Maria Madalena. Ó, arrepia toda vez que eu falo isso. É muito louco. Mas se vocês se desenvolverem, se vocês se conectarem com as 5 áreas, se vocês começarem esse desenvolvimento pessoal, vocês vão ver que eu não sou tão louca assim. Só assiste. E aí vocês vão começar a entender que quando fala que Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados, vai começar a fazer sentido. Não é mais pra gente viver na escassez. Não é mais pra gente viver na pobreza. Não é mais pra gente viver na violência. A gente só está vivendo isso ainda porque a gente não despertou. Quando a gente despertar que o útero é o Santo Graal, a gente desperta toda uma geração. Enfim, vou parar por aqui porque eu já falei demais. Tá, só trazendo o útero, né, como uma referência para a mulher, para poder finalizar mesmo. O útero, ele não serve, ele não é só uma energia de gestar crianças, bebês, né? Ele é uma energia de gestar projetos. Então, quanto melhor a gente tiver o nosso útero cuidado, quanto mais vivo o nosso útero tiver, melhores serão todos os nossos projetos. Os projetos bebês, os projetos empresas. Perfeito. Né? A gente precisa olhar para isso. E honrar a mulher que cada uma de nós é e olhar para dentro. É importante você falar isso, né? Porque eu falo para as panteras. O dinheiro, a prosperidade, ele só vem na energia Yin. E a energia Yin é a energia da criatividade, do parir projetos e negócios. Olha isso, eu escolhi como farol parir projetos. Então, toda hora que nasce uma escola dentro do Panteras, toda hora que nasce um CNPJ novo, toda hora que nasce um produto, toda hora que nasce um negócio, eu tô ajudando minhas alunas a parir. E aí você escolheu o outro lado do parir, que é parir filhos. E tem panteras aqui que já estão escolhendo outros lados do parir. E é assim que a gente vai povoar o mundo de prosperidade. É sobre isso. Ai, muito lindo. Que a nossa egrégora continue se fortalecendo e a gente consiga prosperar cada vez mais. E que as minhas panteras negras levem o servir cada vez mais para o mundo. Sua história é inspiradora, você sabe disso. E eu fico muito feliz e acredito que as panteras também, e quem passou aqui na live, de saber que as mamães serão cuidadas. Eu cuido dos negócios das mamães e você cuida das mamães, tá bom? Deixa comigo, combinado. Combinado. Que responde. Panteras, um beijo, bom almoço e até o próximo almoço das Panteras. Semana que vem o nosso almoço vai ser um pouco diferente, porque eu vou estar lá no Fire, lá no Hotmart, em Belo Horizonte. Então, vou ver o horário, abro, aviso vocês aqui para contar um pouquinho para vocês como é que tá sendo lá, tá bom? Beijo, Joy. Obrigada, mulherada. Beijo. Van, o serviço é seu agora. Beijo.